Bom dia a todos, meu nome é Gabriela, sou R3 aqui da escola, e junto com meus colegas Gilmar e Mariana, sob a orientação da professora Paula, a gente vai falar do pé e do tornozelo, sobre anatomia, variantes e técnicas. Então, eu vou começar primeiro com a parte da anatomia e da radiografia, falar um pouco da anatomia óssea, ligamentar e variações anatômicas do pé e tornozelo. E na radiografia eu vou falar de indicação, anatomia, principais incidências e medidas. Esse aqui é um desenho esquemático do pé e contendo as estruturas que formam o pé. Então, a gente tem o antepé, que é formado por metatarsos e falanges, dividido do médio pé pela articulação de Lisfranc, o médio pé formado pelo cubóide, os cuneiformes e o navicular, separado do retropé pela articulação de Chopin, e o calcâneo e o talos formando o retropé. Eu vou explicar essas estruturas melhor mais na frente. Então, como eu falei, o antepé, ele é formado pelas falanges, onde existem no primeiro dedo duas, que são a proximal e a distal, e três do segundo ao quinto, sendo chamadas de proximal, média e distal. Já o antepé, ele também é formado pelos outros 5 metatarsos. O tornozelo, ele é formado pelo retropé e pelo mediopé. O retropé, ele é formado pela tíbia e pela fíbula distal, além dos ossos do talo, o osso do talos e do calcâneo. Já o mediopé, ele é formado pelos ossos do tarso, que é o navicular, o cubóide e os cuneiformes. Eles juntos formam o tornozelo. Então, como eu falei, existe o retropé, que é dividido do médio pé pelas articulações talo-navicular e calcâneo-cuboide, também conhecidas como articulações transversas do pé, que a gente pode ver aqui pela linha em preto, essas articulações. E o mediopé e o antepé, eles são divididos pelas articulações tarso-metatarsais, ou articulações de Lisfranc, que é essa aqui em rosa no esquema. A articulação de Lisfranc, ela tem um papel fundamental na biomecânica do antepé, porque ela permite a adaptação do apoio da cabeça e dos metatarsos no solo. Essa articulação, ela tem um formato de arco que promove a estabilização óssea do pé. Seguindo nas estruturas ósseas, a tíbia distal, ela contém um maléolo lateral medial que se articula com o talos. O maléolo medial, ele contém 2 colículos separados por um sulco, onde se insere o complexo ligamentar medial deltoide. Já na porção posteromedial do maléolo medial, existe um sulco onde vai se passar o tendão tibial posterior. Na borda lateral da tíbia, há uma incisura triangular, onde é inserido o ligamento tibiofibular interósseo, que é uma sindesmose, que faz parte da sindesmose tibiofibular. Já na porção posterior da tíbia, a gente vê o maléolo posterior, onde se insere o ligamento tibiofibular posterior. Essas estruturas todas a gente vai mostrar com as imagens mais na frente, tá? Na fíbula, a porção distal da fíbula tem o maléolo lateral, que ele é um pouco mais posterior e um pouco mais inferior que o medial, e nele tem uma faceta articular que vai se articular com o talos. Posteriormente a essa faceta articular, existe uma depressão, que é a fossa maleolar, onde sai o ligamento talofibular posterior. E posterior ao maléolo lateral também tem o sulco maleolar, onde vai sair o tendão fibular curto. Aqui uma imagem esquemática da tíbia e da fíbula, uma vista anterior, onde aqui embaixo a gente pode ver que elas se articulam e tem o ligamento tibiofibular anterior. E aqui
a tíbia e a fíbula vista numa visão inferior, onde a gente pode ver as faces articulares com o talos. O talos, ele é formado por uma cabeça, que é arredondada na face anterior, e ela se articula com o osso navicular. Também tem um colo e um corpo, que tem a tróclea ou domus, que é uma superfície articular larga e curva na sua porção dorsal. Já o calcâneo, ele é o maior osso do pé, ele se articula superiormente com o talos e anteriormente com o osso cuboide, e nele também se encontra a estrutura chamada sustentáculo do talos, que é a partir da margem posterior da face medial do calcâneo, que vai sustentar a porção medial do talos. Então, aqui uma imagem esquemática do talos, a gente vê uma vista de cima. Aqui o que eu falei, a cabeça do talos, que vai se articular com o navicular, o colo, a tróclea, que vai se articular com os ossos da perna, e o processo lateral. E aqui uma vista inferior, onde a gente vê as facetas, a faceta anterior, média e posterior, que vão se articular com o calcâneo. Aqui a gente tem uma vista lateral do calcâneo, uma vista medial, desculpa, do calcâneo, onde a gente tem aqui superiormente as facetas anterior, média e posterior, além do sustentáculo do talos. Aqui anteriormente tem a face articular com o osso cuboide, e posterior tem a tuberosidade do calcâneo. Aqui são imagens da tomografia para exemplificar o que eu falei. Então, aqui tem um corte coronal do tornozelo. A gente vê aqui a tíbia e a fíbula distais se articulando com o talos. E embaixo dele o calcâneo. Nessa ponta de seta, a gente tem o processo lateral do talos, que é um local relativamente frequente de fraturas. Aqui no outro corte a gente tem a tíbia, que se articula com o talos, e aqui embaixo o calcâneo e o seu sustentáculo se articulando com o talos. E aqui no corte axial, a gente vê o cuneiforme medial, com o cuneiforme intermédio, se articulando com o navicular, que tem uma tuberosidade chamada tuberosidade do navicular, se articulando com o talos. Falando um pouco das articulações do tornozelo, existem algumas articulações que é importante mencionar. Então, existe a articulação tibiofibular, que é uma articulação entre a tíbia e a fíbula, que também é chamada de sindesmose tibiofibular distal. Existe a articulação talocrural ou talofibular, ou tibiotalar, desculpa, que juntamente com as extremidades da tíbia e da fíbula, elas formam uma articulação, que é a articulação tibiotalar ou talocrural, que corresponde ao teto da articulação do tornozelo. Existem as articulações subtalares, onde o talo se articula com o calcâneo através daquelas três facetas que eu mostrei antes, a anterior, a posterior e a média. A articulação calcâneo-cuboide, que juntamente com a calcâneo navicular, elas são conhecidas como articulações transversas do tarso ou articulações de Chopard. E as articulações do médio pé, que são uma série de articulações entre os ossos do pé. Então, aqui um exemplo de um corte de ressonância no sagital, no T2, com saturação de gordura, onde a gente vê a tíbia distal se articulando com o talos, e aqui a articulação talocrural e o recesso anterior da articulação, aqui pelo asterisco, mostrando um derrame articular na cápsula anterior do colo do talos. Aqui uma imagem de ressonância no T1, um corte sagital, onde a gente vê as articulações subtalares, que tem a subtalar posterior na faceta posterior, a subtalar média na faceta média e a subtalar anterior, aqui nas cabeças de seta branca. A articulação de Lisfranc, ela depende de uma estabilidade que ocorre por um meio de rede de ligamentos dorsais, plantares e interósseos. E dentro da articulação de Lisfranc existe um ligamento
interósseo que se estende desde o cuneiforme medial até a base do segundo metatarso, que é o elemento-chave na estabilização do pé, e é chamado de ligamento de Lisfranc, que é esse daqui. A articulação metatarsofalangiana, o alinhamento dela, do segundo ao quinto dedo, ela é mantida por estabilizadores dinâmicos e estáticos. Os estabilizadores dinâmicos são os tendões flexores e extensores. Os estáticos são compostos pela cápsula fibrosa, pela placa plantar e pelo complexo ligamentar colateral. A placa plantar, ela é uma estrutura fibrosa que é o berço de apoio para a movimentação da cabeça dos metatarsos, além de ser o estabilizador estático mais importante das articulações metatarsofalangianas. Aqui a gente vê no corte de ressonância no sagital, onde a gente pode ver aqui, pela cabeça de seta, a placa plantar. Já o hálux, a região articular do hálux, ele tem uma anatomia peculiar, o que a gente chama de complexo glena-sesamoídeo, onde além da articulação com o primeiro metatarso e a falange proximal, há também os ossos sesamoides articulados com a face plantar da cabeça do metatarso. Os ligamentos do tornozelo, a gente vai ter o ligamento da sindesmose tibiofibular, além dos complexos ligamentar medial, que é a deltoide, e o complexo ligamentar lateral. Então, falando agora do ligamento da sindesmose tibiofibular, a tíbia e a fíbula, elas são interligadas pelos ligamentos tibiofibulares antero-inferior e póstero-inferior, o ligamento interósseo, que é a continuação da membrana interóssea, e o ligamento transverso. Aqui no esquema, numa vista anterior, a gente pode ver o ligamento tibiofibular antero-inferior, o ligamento interósseo, e na vista posterior, a gente pode ver o ligamento tibiofibular póstero-inferior e o transverso. O complexo ligamentar deltoide, ele tem uma forma triangular e ele vai se inserir no malelo medial. Ele é o complexo ligamentar medial. E ele é composto por fibras superficiais e fibras profundas. Então, as fibras superficiais são 4. A gente pode ver aqui no esquema. Temos a tíbio navicular, a tíbio spring, a tíbio calcâneo e a tíbio talar posterior. Já as profundas são as tibiotalares anterior e posterior. Aqui um esquema no coronal, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer entre fibra superficial e profunda. Então, aqui, em peito, a gente pode ver as fibras que são superficiais, e na cabeça de seta branca, o que são as fibras profundas. Já o complexo ligamentar lateral, ele é formado por três ligamentos. O talo fibular anterior, o talo fibular posterior e o calcâneo fibular. Aqui a gente pode ver num corte, numa vista medial, numa vista lateral, desculpa, o ligamento talofibular anterior, o ligamento calcâneo fibular e o ligamento talofibular posterior. E aqui numa vista por trás, a gente vê o ligamento talofibular posterior e o ligamento calcâneo fibular. De variantes anatômicas, existem alguns ossículos acessórios, e é importante falar desses ossículos, porque apesar de eles serem variantes da normalidade, eles podem ser causa de dor no paciente. Então, é importante relatar eles quando você está laudando. Então, os principais é o trígono, o navicular acessório e o fibular acessório. O trígono, ele é um centro de ossificação do tubérculo lateral no talos, e ele fica posterolateral ao talos. Aqui no corte de
T1 no sagital, a gente vê aqui pelo asterisco, o trígono, e aqui no T2, apontado aqui na seta. O navicular, existe 3 tipos de navicular acessório. Existe o tipo 1, que é 30% dos casos, ele é redondo e quase sempre assintomático. O tipo 2, que é quase metade dos casos, ele tem um formato triangular e ele vai se articular com o navicular por meio de uma sincondrose. E o tipo 3, que é menos comum, é uma proeminência do tubérculo navicular, onde você não vê um ossículo separado. E aqui o fibular acessório, ele se situa no interior do tendão longo, do tendão fibular longo, e aqui a gente vê ele no raio-x e no T1 da ressonância. Aqui é mais para posterior consulta de vocês, tem uma série de possibilidades de ossículos acessórios no tornozelo, e vocês podem usar esse slide para posterior consulta, caso vocês tenham alguma dúvida. Falar um pouco da radiografia agora. A radiografia é o método inicial de escolha, mas existem algumas dificuldades, como a sobreposição de estruturas, os ossículos e muitas variantes da normalidade. Então, eu vou falar agora das principais incidências do pé e do tornozelo. Falando da incidência antero-posterior do tornozelo, o paciente vai estar com o calcanhar apoiado no chassi do filme, com o pé em posição neutra, e o raio ele vai incidir verticalmente para a articulação do tornozelo no ponto médio entre ambos os maléolos. E essa vai ser a imagem que vai ser formada. Na incidência de encaixe do tornozelo, ela é uma variante da incidência antero-posterior, onde vai haver uma rotação interna no pé em 10 graus, e isso faz eliminar a sobreposição da porção distal da fíbula com a face lateral do talos. E a gente consegue visualizar melhor essas estruturas. Na incidência de perfil do tornozelo, o paciente vai estar em decúbito lateral, com o pé em posição neutra, e o raio vai incidir verticalmente para o maléolo medial, e vai formar essa imagem. Na incidência antero-posterior do pé, o paciente vai estar em decúbito dorsal, com o joelho flexionado, e a planta no chassi. O raio vai incidir verticalmente para a base do primeiro metatarso. Na incidência lateral do pé, o paciente vai estar em decúbito lateral, o joelho vai estar ligeiramente flexionado, com a face lateral do pé contra o chassi. E o raio vai incidir verticalmente para o médio tarso. A incidência do pé com carga é, na verdade, o paciente em ortostase, usando o próprio peso do corpo para fazer a carga nessa incidência. A incidência oblíqua do pé, o paciente vai estar em decúbito dorsal, com o joelho flexionado, e a borda lateral do pé é elevada a cerca de 40 a 45 graus. E o raio, ele vai incidir verticalmente para a base do terceiro metatarso. Na incidência de Brodel, o paciente vai estar em decúbito dorsal, e o joelho vai estar ligeiramente flexionado, vai estar apoiado no saco de areia. O pé vai estar apoiado no chassi, ele vai estar flexionado dorsalmente a 90 graus, e junto com a perna, ele vai rodar medialmente mais ou menos 45 graus. O raio, ele vai ficar incidindo no maléolo lateral, e vão ser feitas várias radiografias, com 10, com 20, com 30 e com 40 graus. A incidência de Harris-Beat, o paciente vai estar em posição ortostática e o raio vai incidir mais ou menos 45 graus da linha média do calcanhar. A incidência tangencial, o paciente vai estar com o pé em flexão dorsal, os dedos vão estar em flexão dorsal,
sendo ajudados por uma gaze, e o raio ele vai incidir verticalmente para a cabeça do primeiro metatarso. E aqui a imagem como a gente pode ver melhor essa região. Tomo agora. Bom dia, me chamo Gilmar, sou R3 da escola, vou dar continuidade à apresentação. Vamos lá. Falar um pouco sobre a tomografia, que entra para avaliar a anatomia complexa com sobreposição de estruturas na radiografia, a partir de reconstruções multiplanares. As principais indicações são a avaliação de fratura, deformidade, avaliar alinhamento, fragmentos, extensão para a superfície articular, consolidação, pseudoartrose. E nos implantes ortopédicos, a tomografia entra também para ajudar na localização, avaliação de soltura e artrodese. A técnica para a realização do exame de tomografia, o paciente fica em posição supina, os joelhos estendidos, os pés perpendiculares ao gantry e os hálux são próximos. Faz-se uma aquisição volumétrica com cortes finos e reconstruções axiais, sagitais e coronais. Aqui é um corte sagital, tornozelo, a tíbia, o talos, calcâneo, navicular, cuneiforme. Aqui as estruturas, é difícil de avaliar os tendões, né? Tendões aqui na face lateral são os fibulares, curto e longo, e aqui a gente vai avaliar os tendões flexores, que eu vou explicar mais posteriormente. Exemplificando a utilidade da tomografia, a gente vê uma fratura cominutiva com maior eixo longitudinal no calcâneo, se estendendo para a articulação subtalar e a articulação com o cuboide. Outro exemplo é uma fratura do talos, onde se estende a fratura para a articulação subtalar. Bom, a ultrassonografia é um importante método para avaliação do tornozelo e pé. Tem como principais vantagens não ter contraindicação, ser um exame não invasivo, não requer contraste, análise em tempo real, e é possível avaliar com manobras dinâmicas, com flexão, extensão, rotação. Tem um artifício que eu posso comparar com o membro contralateral e a realização de tratamentos guiados. As limitações que é operador dependente, difícil releitura das imagens, estruturas profundas que às vezes é difícil de avaliar, principalmente pacientes sobrepeso, e estruturas ósseas. As principais indicações são avaliação de lesões tendíneas e ligamentares, a procura também de identificação de massas, nódulos, de partes moles e coleções, derrame articular, fascite plantar e na realização de processos guiados. O compartimento... vamos falar agora sobre a avaliação da sonografia. A gente vai dividir em 4 etapas na avaliação: compartimento anterior, medial, lateral e posterior. Primeiro eu vou falar sobre a avaliação da face anterior do tornozelo, que a gente vai avaliar os tendões, 3 tendões extensores: tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. O importante que a gente tem que avaliar também é o recesso articular tibio-talar anterior,
principalmente a procura de derrame, e o ligamento tíbio-fibular anterior. Então, aqui é um corte transversal, de medial para lateral, aqui nessa posição, paciente com o joelho fletido, com o pé sobre a mesa. Aqui a gente vê o ligamento tibial anterior, tendão tibial anterior. Aqui é o extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos, de medial para lateral. A gente vai ter que avaliar, girar em 90 graus, o transdutor, e avaliar longitudinalmente também. Aqui, também no compartimento anterior, a procura de derrame, é importante falar sobre o recesso. Tíbio talar. Aqui, não confundir, é só a cartilagem do domus do talos. Ao nível, longitudinalmente, o corte do tendão tibial anterior. Exemplificando novamente, a articulação tibio-talar, o recesso tibio-talar anterior. Agora falando sobre o ligamento tibio-fibular anterior, que a gente vai fazer uma flexão do pé para esticar esse ligamento, aquele bonitinho. Agora falando sobre a face lateral do tornozelo, a gente vai avaliar os tendões fibulares, curto e longo. O curto, ele é logo atrás do maléolo lateral, ele é achatado, e o fibular longo é mais globoso. Avaliar também o complexo ligamentar lateral, o ligamento talofibular anterior e posterior, e o ligamento calcâneo fibular. Nessa posição, aqui é um corte de ressonância, a gente vai ver se o tendão do fibular curto e o fibular longo. O fibular curto mais achatado, igual aqui nessa imagem, e o longo mais globoso, bem atrás do maléolo lateral. Aqui é outro corte, aqui exemplificando na ressonância, curto, fibular curto e fibular longo, e aqui fibular curto e fibular longo. Também, ao longo do fibular longo, a gente vai seguir, né, ele longitudinalmente, perto da sua origem, da sua inserção, a gente pode encontrar essa calcificação, que é o osso peroneu, que está bem dentro da fibra do fibular longo. No complexo ligamentar lateral, o ligamento talofibular anterior, a gente avalia nessa posição, com a inversão e flexão do pé. Aqui ele bonitinho. E aqui exemplificando uma falha, né, uma área de descontinuidade, uma ruptura desse ligamento talofibular anterior. Agora falando sobre o ligamento calcâneo fibular, aqui em posição neutra, em dorsiflexão e na inversão do pé. A gente vai avaliar nessas posições. Aqui na posição neutra. Aqui na posição na flexão do pé. E aqui é um corte transversal. Agora falando sobre o compartimento medial, a face medial do tornozelo. A gente vai avaliar os tendões dos músculos profundos da panturrilha. Aqui, como na face anterior, 3 tendões. Tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. E o nervo tibial anterior e o complexo ligamentar medial.
Bom, falando do tibial posterior, ele é o maior tendão, né? Está bem perto do maléolo medial. Ele se insere no navicular, então a gente vai girar 90 graus, vai percorrer todo ele para avaliar. E perto da inserção do navicular, a gente não vai ver toda a inserção, mas a gente tem que procurar alguma alteração. E pequeno líquido fisiológico habitual. Então, aquela mesma imagem tibial posterior, aqui é o tendão flexor longo dos dedos, que são artérias, veias e nervo, e atrás disso, inferiormente, mais profundo, tem um tendão flexor longo do hálux, tá? Então, o flexor longo dos dedos, que é esse daqui, está entre o tibial posterior e o feixe vascular nervoso, que se insere nas falanges distais dos dedos. Mais uma vez, aqui é o nervo, ó, não confundir. E atrás, mais profundo, é o flexor longo do hálux. Uma variação anatômica é o que a gente vê, igual eu tinha falado antes, para seguir todo o tibial posterior, perto da sua inserção, é o navicular acessório, que a gente vai ver aqui. Navicular acessório. Avaliação do complexo ligamentar medial, que é bem bonitinho, quer ver? Aí a gente vai ver o ligamento tibio-talar posterior. Ligamento tibio-talar posterior. Agora a face posterior, né? Na ultrassonografia, vamos avaliar o tendão calcâneo, a face plantar, o coxim gorduroso de Cager e a bolsa sinoviais. A posição é em decúbito ventral agora, os pés pendentes na mesa. Então, o tendão calcâneo, a gente tem que avaliar ele toda a sua, tanto na sua parte distal como em toda a sua extensão até a transição miotendina com sólio. A gente tem que angular o transdutor de 0 a 35 graus para a variação de todas as fibras, e a sua face posterior é convexa, anterior côncava, formando um aspecto em crescente. Aqui a avaliação do tendão calcâneo, sempre avaliar girando em 35 graus. E a ultrassonografia da região plantar, a principal estrutura que a gente vai avaliar é a face plantar. Aqui essa inserção no calcâneo. Ela se estende por todo a planta do pé e tem 3 terços, né? E a porção principal é a central e varia de espessura de 3 a 4 milímetros. É importante falar que ela essa estrutura que está entre esses materiais finas, linhas hiperecogênicas, no interior é mais hipoecogênico. Bom dia, sou a Mariana, sou R3 de Radiologia da escola. Vou continuar a apresentação falando sobre ressonância magnética. A ressonância é um excelente método para análise do tornozelo e do pé. Tem uma alta resolução espacial, permite uma análise multiplanar e avaliação de partes moles, dos tendões, ligamentos, músculos, da medula óssea e superfícies articulares. Os 3 planos ortogonais têm cada um sua importância para a análise de certas estruturas. Então, o plano axial permite a avaliação da sindesmose tibiofibular, dos complexos ligamentares medial e lateral, o plano sagital das articulações tibio-talar, talonavicular, o tendão do calcâneo,
a face plantar e o seio do tarso. E o plano coronal, a articulação subtalar, o domus talar, o seio do tarso, os tendões e os músculos. O protocolo, ele inclui um T1 axial, sagital e coronal, que permite análise da medula óssea para avaliar alterações de sinal que podem estar relacionadas com fraturas ocultas, edemas ou outras lesões. Um T2 axial com supressão de gordura para acentuar o sinal do líquido. Um STIR sagital, que é útil em pacientes com próteses metálicas, pois gera menos artefato de suscetibilidade magnética. E um coronal oblíquo DP, para estudar os tendões mediais e laterais no seu plano transversal verdadeiro. O contraste endovenoso, ele é indicado em casos de tumores, infecções, então cerolite, abscesso, osteomielite, fasciite, para diferenciar massas sólidas de císticas e nos processos inflamatórios sinoviais. O contraste intraarticular, ele pode ser utilizado em alguns casos, como corpos intraarticulares, em lesões da cartilagem, lesões osteocondrais e na avaliação pós-operatória. Falando um pouco das estruturas do pé na ressonância, começando com os ligamentos. Como a Gabi já mencionou, os ligamentos eles são divididos em complexo lateral, complexo medial e sindesmose tibiofibular. O complexo lateral é o complexo mais lesado e frequentemente associado a outras lesões. Melhor avaliado nos planos axial e coronal, e é composto pelo talo fibular anterior, que é o mais lesado, o talo fibular posterior, que é menos lesado e tem um aspecto estriado, e o calcâneo fibular. Então, na imagem, nós conseguimos observar os ligamentos, o talo fibular anterior, o calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Nas imagens axial T1, nas setas pretas, o ligamento talo fibular anterior e nas setas brancas, o talo fibular posterior. Na imagem axial T1, nas setas brancas, a gente observa o ligamento calcâneo fibular. O ligamento talofibular anterior, ele tem uma orientação oblíqua, da margem do malelo lateral até o colo do talos. Nas imagens axial T2, nós vemos o ligamento íntegro, de espessura uniforme e baixo sinal, e depois com uma lesão parcial e uma lesão total. O ligamento talofibular posterior, ele apresenta orientação horizontal, da fossa maleolar do malelo lateral até o tubérculo lateral do talos. Na imagem axial DP, a gente vê um ligamento normal e aqui uma ruptura total. O ligamento calcâneo fibular é extraarticular, ele tem uma orientação oblíqua, origina-se na borda lateral do maléolo lateral e se estende até a superfície lateral do calcâneo. Na imagem axial oblíqua DP, um ligamento normal, e nas próximas imagens, observando uma ruptura parcial e uma ruptura total. Falando agora do complexo medial. A lesão isolada ela é infrequente, geralmente associada à lesão de outros ligamentos ou fratura maleolar. Ele é dividido nas fibras superficiais e nas fibras profundas. Sendo nas fibras superficiais, a gente tem o tíbio navicular, o tíbio spring, o tíbio calcâneo, e nas fibras profundas, o tíbio talar anterior e o tíbio talar posterior. Aqui nas imagens a gente consegue ver os ligamentos, a Gabi já mostrou esse slide. O ligamento tíbio-navicular, ele é visualizado em 55% dos pacientes e ele se insere no navicular. Nessa imagem coronal T2, um ligamento normal. O tíbio spring, ele conecta o maléolo medial até o ligamento calcâneo-navicular superomedial. Então, na imagem coronal DP, a gente vê um ligamento normal e aqui uma ruptura total. O tíbio calcâneo é visualizado em 88% dos pacientes e ele conecta o maléolo medial até o sustentáculo do talos. Aqui na imagem coronal T2, a gente vê uma ruptura total. E na segunda imagem, coronal DP, a gente vai ver outro ligamento do complexo medial, que é o ligamento tibio-talar anterior.
O tíbio talar posterior, ele é mais grosso e apresenta gordura separando seus fascículos, resultando em uma aparência estriada. O ligamento normal, aqui na imagem coronal T2, uma ruptura parcial e uma ruptura total. Falando da sindesmose, dividido nos tibiofibulares anterior e posterior, o interósseo e o transverso. A lesão da sindesmose ela pode ocorrer isolada ou em conjunto com outros ligamentos e também está associada à fratura de tornozelo. Aqui a gente consegue ver o tibiofibular anterior, o tibiofibular posterior, o interósseo e o transverso. Então, falando sobre o tibiofibular anterior, ele vai do tubérculo tibial anterior até o tubérculo fibular. Na imagem, a gente vê um ligamento normal, uma ruptura parcial e uma ruptura total. O tibiofibular posterior, ele vai do tubérculo tibial posterior até a fíbula. Na imagem axial DP, um ligamento normal e aqui com uma ruptura total. E o ligamento interósseo, ele vai da porção inferior da membrana interóssea, então ele conecta a fíbula medial com a tíbia lateral, e a sua margem inferior, ela fica adjacente ao recesso tibio-fibular. Na imagem coronal T2, a gente vê um ligamento normal, e na segunda imagem, um sinal de líquido se estendendo do recesso, sugestivo de ruptura. Falando sobre o calcânio navicular plantar. Ele tem uma extensão que é do calcânio até o navicular. São 3 componentes. O supromedial, que é mais relacionado à lesão aguda, o médio plantar oblíquo e o ínfero plantar. É raro ser acometimento isolado, então geralmente associado a uma disfunção do tendão tibial posterior. Aqui uma imagem, uma ilustração, e a gente vai ver agora eles na ressonância. O calcânio navicular superomedial, ele tem origem no sustentáculo do calcânio e se insere no navicular. Aqui uma imagem axial T2, o ligamento normal e com uma ruptura parcial. O calcânio navicular médio plantar oblíquo, ele tem uma porção, ele vai da porção medial do osso navicular até a fossa coronoide do calcânio. E aqui, o inferomedial, que vai da porção inferior do navicular. Sobre os tendões, eles são divididos em compartimentos, o compartimento anterior, posterior, medial e lateral. O compartimento anterior, que são os extensores longos, é o tibial anterior, o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. Compartimento posterior, que são os flexores plantares superficiais, que é o calcânio e o plantar longo. O compartimento medial, que são os flexores plantares profundos, que é composto pelo tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. E o lateral, que são os eversores, que são os fibulares longo e curto. Então, falando do compartimento posterior do calcânio, ele é formado pela confluência dos tendões dos gastrocnêmios medial, lateral e do sólio. Ele insere-se na face posterior do calcânio. Ainda sobre o compartimento posterior, já falar do plantar, que ele é formado a partir do músculo plantar, que se origina no côndilo femoral lateral e se insere na região medial do calcânio. Agora, sobre o compartimento medial. Primeiro, o tibial posterior, ele passa atrás, e abaixo do maléolo medial e se insere no polo medial do navicular. Ele emite projeções que passam sob o navicular e se inserem nas faces plantares dos cuneiformes, cuboide e nas bases do 2º ao 4º metatarso. O tendão flexor longo dos dedos, ele passa próximo e por trás do tendão tibial posterior e se estende em direção aos ossos do médio pé, cruzando superficialmente o tendão do flexor longo do hálux.
E o tendão flexor longo do hálux é o mais lateral e passa através de um sulco no talos posterior e depois sobre o sustentáculo do talos. Insere-se na base plantar da falange distal. Passando agora para o compartimento lateral. Então, os fibulares longo e curto, eles compartilham de uma bainha comum em sua passagem sobre o maléolo lateral. Distalmente, eles são envoltos por bainhas individuais. O tendão fibular curto é o mais próximo da fíbula e o fibular longo situa-se posteriormente e depois posteriormente ao fibular curto. Aqui na imagem, a gente consegue ver o tubérculo fibular do calcâneo separando os dois. E, por último, o compartimento anterior. Então, o tibial anterior é o maior dele, sendo responsável por 80% da flexão dorsal do pé. Localiza-se medialmente e vai se inserir na face plantar da base do primeiro metatarso e do cuneiforme medial. Na imagem, a gente vê uma ruptura completa do tibial anterior, com uma retração e alteração de sinal do culto tendido. O extensor longo do hálux, ele localiza entre o tibial anterior e o extensor longo dos dedos, inserindo-se na face dorsal da falange distal do hálux. E o extensor dos dedos é o mais lateral e emite 4 tendões que se inserem nas falanges média e distal do segundo ao quinto dedo. Sobre a face plantar, ela é uma polineurose formada por tecido conjuntivo, que se origina na porção plantar do calcâneo e cursa ao longo da superfície plantar do pé, dividindo-se em 3 bandas. É a estrutura mais importante para o suporte dinâmico do arco plantar longitudinal do pé. Então, aqui na imagem, a gente tem a banda lateral, que recobre o músculo abdutor do dedo mínimo, a banda central, a mais importante, que recobre o músculo flexor curto dos dedos, e a banda medial, que recobre o músculo abdutor do hálux. Aqui a face plantar no sagital. Um dos músculos acessórios é o músculo fibular quarto. Ele está presente em 13 a 26% da população. Geralmente eles são bilaterais e têm uma origem no fibular curto com inserção no calcâneo. Normalmente eles são assintomáticos, mas podem causar atrito entre os demais tendões e aí cursando com clínica. Como a Gabi também já falou, da placa plantar, ela é o berço de apoio para a movimentação da cabeça do metatarso e estabilizador estático mais importante da articulação metatarso-falangiana. É uma estrutura fibrocartilaginosa que se insere na superfície plantar do metatarso distal e de maneira mais firme na face plantar da falange proximal. Aqui, além da placa, a gente consegue ver o ligamento colateral principal e o ligamento colateral lateral da articulação metatarso-falangiana. O complexo glenosesamoide, falando sobre ele agora. Então, os sesamoides articulam com a face plantar da cabeça metatarsal. Em situações que levam à sobrecarga mecânica da cabeça do primeiro metatarso, os sesamoides do hálux ficam expostos a patologias traumáticas ou de estresse. E o medial é o mais acometido. Então, na imagem, a gente vê o sesamoide medial, o lateral, os ligamentos sesamoide-falangianos e os sesamoide-tarsais. E aqui o ligamento intersesamoideano. E, por fim, uma imagem depois para consulta também, que a gente vê a anatomia da articulação metatarso-falangiana. A gente consegue ver aqui a placa plantar, os ligamentos colateral principal e acessório, a bursa intermetatársica, o ligamento metatarso transverso profundo, o nervo interdigital, os tendões extensor longo e curto dos dedos, e aqui embaixo o flexor longo dos dedos.